Bom, isso é para os alunos e muito introdutório. Questão do relativismo. Relativismo se opõe a objetivismo e pode ser com relação à verdade ou com relação à moralidade. O relativismo tem uma longa história. Começou na Grécia Antiga com um sofista grego, Protágoras, com a ideia do homo mensura. O homem é a medida de todas as coisas, do que é e do que não é, que não é. O que ele queria dizer com isso? Que o indivíduo é a medida da verdade, ou então daquilo que é moralmente certo. Ou talvez que o grupo social é que é a medida da verdade e do que é moralmente certo. Quer dizer, a verdade e a moralidade são relativas ou ao indivíduo ou ao grupo social. Hemingway, por exemplo, considerou que o certo é aquilo que me faz sentir bem depois que eu faço, e o errado é aquilo que me faz sentir mal depois que eu faço. Ele era um relativista moral, ou assim parece ser, ou se mostrava como tal. Agora, qual o problema do relativismo? Existem dois tipos de relativismo, como eu disse: o relativismo quanto à verdade, que é um relativismo quanto à cognição, epistemológico, que não existem verdades objetivas, mas as verdades são estabelecidas ou pelo indivíduo ou pelo grupo social, de acordo com o nível de radicalidade do seu relativismo. A segunda forma de relativismo é o relativismo ético. A moral depende do grupo social ou do indivíduo, talvez, mais comum que seja com relação ao grupo social, e não pode ser comparado. Quer dizer, a moral é relativa ao grupo social, ou à cultura de uma sociedade. Assim também a verdade seria resultado daquilo que é aceito por um grupo social. O problema dessa ideia, ao meu ver, bastante primitivo, e só podia existir mesmo em um mundo pré-científico, é que ela é, em primeiro lugar, bastante implausível. John Searle, em um vídeo que vocês encontram no YouTube, ele compara, para mostrar a implausibilidade do relativismo cognoscitivo ou epistemológico, compara o caso o surgimento dos índios na América do Norte. Como eles teriam surgido? Do ponto de vista do antropólogo, da antropologia, eles atravessaram o Estreito de Bering, que era congelado há uns 12 ou 13 mil anos atrás, e vieram da Ásia para a América do Norte. E as datações radioativas de ossadas ou de instrumentos usados pelos índios, elas terminam há cerca de 12, 13 mil anos atrás. Mais do que isso, você pode encontrar similaridades genéticas entre grupos isolados de índios na Sibéria hoje e os índios da América do Norte. E você pode encontrar, inclusive, similaridades culturais, talvez linguísticas. Isso eu não sei, mas isso é praticamente aceito pela quase totalidade dos antropólogos. Agora, do ponto de vista dos índios, como eles surgiram? A explicação dada pelos índios é que abriu-se nos tempos originários um buraco enorme na terra, e dele saíram os animais de caça, búfalos, sei lá que bicho que existe por lá, e atrás dos animais de caça, munidos de suas flechas, saíram os índios. Depois o buraco se fechou e eles ficaram lá se alimentando dos animais de caça
e vivendo em paz. Ora, a questão é qual das duas posições é verdadeira. Acho que qualquer um de nós diria que a posição dos antropólogos é quase certamente verdadeira, enquanto que a posição dos índios é absolutamente falsa. Agora, claro que é preciso que se conheça não só a posição, mas também as culturas envolvidas, que se conheça o suficiente das culturas envolvidas. Você não pode perguntar a opinião do índio que não tenha sido conhecimento da nossa cultura, ou a opinião de um antropólogo que nada, certamente ele sabe alguma coisa sobre os índios. Você tem que encontrar alguém que conheça as duas faces da moeda. Essa pessoa será capaz de julgar epistemicamente qual a posição certa. Ou seja, um índio que estudou na Universidade de Harvard, por exemplo, ele certamente tomará uma posição correta. Então, é extremamente implausível o relativismo epistemológico. Quanto ao relativismo moral, ele não só é implausível, mas da mesma forma implausível, mas ele leva a problemas. Considere, por exemplo, a entrada dos muçulmanos na Europa, que entraram aos milhões. E o que acontece? É que eles têm valores morais que vieram do século X e que não se modificaram através dos tempos. Enquanto que os valores cristãos, europeus, foram se atualizando, por exemplo, com a separação da igreja e do Estado, foram se modernizando. Então, há uma moral europeia, cristã e pós-cristã do século XX, enquanto que a moral dos muçulmanos ficou mais ou menos estagnada no século X. Quais são os princípios dessa moral? Por exemplo, não existe democracia. Os países muçulmanos todos são dominados por reis, ou por ditadores, ou tiranos. Então, eles não têm o conceito de democracia como nós temos, de identidade na diferença. Além disso, homossexuais devem ser jogados de edifícios, não podem existir nessa cultura. As mulheres são animais de reprodução, que falam e até parece que pensam, mas um homem pode ter várias mulheres, ele deve castigar a mulher com uma vara, se a mulher o trair, ela deve ser apedrejada. Existem regras até sobre o tamanho das pedras, a mulher fica enterrada em um buraco com a cabeça de fora, e as pedras não podem ser nem pequenas demais, porque senão ela irá morrer de forma muito lenta, nem grande demais, porque senão ela irá morrer sem sofrimento, o melhor, sem o sofrimento necessário e que é justo para ela. Bom, do ponto de vista dele, da perspectiva deles. Agora, outra vez é óbvio para quem conhece as duas culturas que a cultura ocidental cristã e pós-cristã está moralmente mais correta. Mas do ponto de vista do relativista, isso não é possível de ser decidido, porque os valores morais são relativos a cada cultura e não podem ser comparados. A nossa ideia é de que eles podem ser comparados. Inclusive, se você pegar um muçulmano e trazê-lo para o convívio com as pessoas da sociedade cristã, cristã e pós-cristã, como eu digo, ele chegará à conclusão de que esta sociedade tem as regras morais mais evoluídas, digamos, ou mais civilizadas. Isso aconteceu com alguns que sofreram essa separação, como o caso da Ayaan Hirsi Ali, que fugiu
e foi, digamos, adotada pelos holandeses, acabou no parlamento holandês e acabou tendo que fugir para os Estados Unidos, onde ela poderia se sentir segura, porque foi ameaçada de morte por ter feito um filme contra essas tradições mohamedanas, e hoje está na Universidade de Harvard. Ora, como eu disse, as duas posições elas podem ser comparadas se você conhecer os dois lados, conhecer de forma suficientemente profunda os dois lados. A União Europeia não pensou em consultar um antropólogo antes, ou bons antropólogos, antes de cometer a tolice que cometeu. Agora, o que eu posso dizer é que, para o relativista, a única solução possível para um problema como esse é pela força, pela guerra civil, ou coisa assim, pela expulsão dos árabes também, ou o contrário, os árabes passarem a dominar a Europa, os muçulmanos passarem a dominar a Europa. E é uma solução sanguinária, em que a verdade está no poder. A verdade, ou a correção moral, está em quem for o mais forte ou o mais esperto. Agora, do ponto de vista nosso, há possibilidades, por exemplo, de uma renovação do Corão. O Corão tem versos belos, que para o século X é um livro aceitável. Houve a invasão de Gengis Khan. Na época era realmente a lei da força o que valia, mas não é aceitável para nós em muitos aspectos. Então é possível uma leitura seletiva, sofisticada do Corão, e selecionando os textos adequados, talvez juntando com o cristianismo, e com isso se poderia chegar a um consenso, a uma harmonia entre duas posições opostas. Mas o defeito do relativismo é que ele bloqueia essa possibilidade desde o início. Agora, quanto aos relativistas contemporâneos, eles são mais sofisticados do que Protágoras. Por exemplo, para Rorty, a verdade objetiva nada mais é que a melhor ideia explicativa que correntemente temos. Ora, com isso eu quase concordo. É uma forma muito mitigada de relativismo, porque você pode comparar as ideias melhores ideias explicativas que correntemente temos com outras ideias menos boas. Se você pode comparar, você pode dar um passo adiante. Você pode admitir, como Kant admitia, um ideal normativo que é a ideia verdadeira, a posição verdadeira. E você pode pensar em uma aproximação da verdade absoluta, como pensava Karl Popper. Você tem, então, na ciência, na posição de Karl Popper, você tem aproximações da verdade absoluta, que, no entanto, não passa de um ideal normativo. Tudo que nós podemos ter é o Fürwahrhalten, o tempo verdadeiro. É o tempo verdadeiro que nós temos em nossas mentes. Agora, a verdade absoluta, diz Popper, mesmo que você chegue a ela, você não poderá saber que você a possui. Você terá ainda um tempo verdadeiro, que por acaso é a última verdade. Então, a posição de Rorty, se levada a sério e se nós refletirmos um pouco sobre ela nos leva a uma posição como a de Popper ou de Kant, que é o que nós podemos ter como uma posição objetivista com relação à verdade. E Popper era um objetivista e não um realista. Então nós caímos em um objetivismo
se vocês quiserem, um objetivismo mitigado, não absoluto. É o que nós temos hoje, e o que é